Eu sou a discente Letícia Ferreira Viegas, tenho 37 anos, estou no primeiro semestre do curso Licenciatura em Pedagogia. O nosso campus é o Octaíde Jorge da Silva e o nosso polo é aqui mesmo, em Campo Verde. Desde já, eu deixo meus agradecimentos a todos devido ao TDAH. E isso me fez perceber a importância de um ambiente adaptado, de um ensino-aprendizado mais inclusivo. E eu escolhi o curso de pedagogia porque eu quero fazer a diferença na vida de outras crianças. Quero ser a diferença que eu não tive. E o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico que desenvolve em crianças, podendo acompanhar até a fase adulta, que é o meu caso, que o TDAH desenvolveu em mim quando eu ainda era criança, mas ele ainda me acompanha e eu estou aqui tentando gravar esse vídeo. Não falo para vocês que tá sendo fácil, porque eu tô aqui, mas a minha mente desfoca um pouco. Já gravei e regravei várias vezes, mas o importante é não desistir, porque eu acredito em mim, acredito na minha capacidade, e esse é um dos motivos que me fez optar pelo curso de pedagogia, porque eu quero ser uma pedagoga e eu quero aprender, eu quero me formar, eu quero poder estar em sala de aula auxiliando e ajudando essas crianças da melhor maneira possível, porque quem passou por isso ou quem passa sabe que não é fácil, mas também não é impossível. Eu acredito que um ensino adequado a gente possa fazer um ambiente escolar mais acolhedor. Desde criança, nos meus anos de ensino fundamental e médio, eu iniciei os estudos, que eu entrei no ensino fundamental aos meus 8 anos, e foi onde, com o passar dos meses, do tempo, que eu fui percebendo que essa dificuldade que tinha. A minha mãe também, hoje ela é uma professora aposentada, mas na época ela lecionava, e ela percebeu também essa dificuldade que eu tinha, e foi o apoio dela, a insistência dela, que me fez aprender a ler e a escrever. Então, a minha experiência ocorreu em torno da minha infância, dos meus 8 anos, e acompanha. Nesse primeiro semestre tivemos disciplinas importantes. Vou destacar uma aqui que foi importante também para mim, que foi a Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aprendizagem na Infância, que abordou tema importante como entender as necessidades individuais dos alunos e de estar adaptando o ensino à sua forma inclusiva, onde eu pude refletir pelas minhas próprias experiências essa necessidade de personalizar o ensino. E essa metodologia estudada foi como uma ferramenta que nos auxiliou, nos mostrando a importância da inclusão e do preparo docente. Eu quero fazer aqui uma pequena referência, que segundo Vygotsky, que também estudamos nessa matéria da psicologia, desenvolvimento infantil, que o desenvolvimento cognitivo, ele é potencializado pela interação social. E essa necessidade do ambiente adaptado, de um ensino inclusivo,
foi o que faltou na minha trajetória. Hoje eu sou escritora, eu sempre fui amante da leitura. Perante as minhas dificuldades, uma coisa que a minha mente sempre gostou foi de viajar por esses desenhos ilustrativos que vinha nos livros de língua portuguesa. No início do ano, quando eles distribuíam esses livros, eu amava pegar aqueles livros que tinham aquelas folhas assim, sentia aquele cheiro de papel novo. Eu via aquelas ilustrações, eu lia e a minha mente viajava. E não parei por aí. Eu sempre gostei de ler através desses livros. Eu posso dizer que foi através desses livros que eu fui aprendendo a ter gosto e amando cada vez mais a leitura. E na minha fase de adolescente, eu já passei pelos livros da Júlia, Sabrina, esses livros de romance que sempre despertou o meu gosto pela leitura. E hoje eu sou como assim, e isso me levou a desenvolver a minha escrita. E eu sei que eu preciso melhorar mais ainda, porque eu acredito que o escritor, ele tem que estar sempre em evolução. E eu tenho esses 3 livros publicados, que é TDAH, Uma Mente em Movimento, A Magia da Inclusão, onde falo sobre o aspecto autista, Cinzas do Passado, um livro de autoajuda para pais e adolescentes, onde eu abordo sobre o bullying, sobre o excesso de uso de celular. Esse último, Cinzas do Passado, foi o meu primeiro livro publicado, que foi um marco importante na minha vida e que me envolveu de tal maneira porque ele é um livro baseado em depoimentos reais. Tenho depoimentos de jovens, tenho ali as dificuldades dos transtornos deles, transtornos psicológicos. Tive o acompanhamento de uma psicóloga também muito querida, psicanalista, que me auxiliou muito, porque quando eu comecei a escrever esse livro, os relatos dessas pessoas mexeram muito comigo e não teve como não se emocionar. Então, Cinzas do Passado, ele foi um livro e é um livro muito importante para mim, porque foi o primeiro livro que eu publiquei e baseados em fatos reais. Foi bem na época que estava tendo aqueles casos de suicídios, daqueles jogos como Baleia Azul pela internet, e pessoas que participaram, de jovens que estavam ali, que me procuraram para dar seu depoimento. Então, esse Cinzas do Passado, ele é um livro muito importante que para pais, para entender a mente de um jovem, o que passa na mente de um jovem, de um adolescente. E TDAH, ele, em Uma Mente em Movimento, ele é uma obra muito rica. Eu escrevi ele justamente por ver a dificuldade que o meu filho mais novo está enfrentando. Então, assim, ele é indicado para pais, para saber como lidar, para saber perceber desde o início que se seu filho passa por essa dificuldade, porque às vezes a gente pensa assim, ai, mas a criança é preguiça, ele não quer fazer nada, ele não faz nada em escola, mas você já buscou entender os motivos que o leva a não fazer isso em escola, que não leva ele a fazer a tarefa? Então a gente tem que ter esse tato, ter essa delicadeza e se importar em compreender e entender o porquê. Então, em TDAH, a Mente em Movimento, eu fiz ele justamente por ver essa dificuldade. Eu acredito que ao compartilhar a minha história e ao me capacitar para o curso de licenciatura em pedagogia, eu possa contribuir para um ambiente inclusivo e empático. Eu quero ser a diferença que não tive, proporcionando a todos os alunos um ensino inclusivo
eficaz e humanizado.